Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo para vocês aqui no canal. Mas antes da gente partir para o conteúdo de hoje, eu peço para você se inscrever se você não é inscrita, se não é inscrito. No ato da inscrição, ative o sininho porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like, não se esqueça de compartilhar também com seus amigos e colegas. A participação de vocês é fundamental para nós, certo? Hoje temos o dever de mostrar na prática como constituir o fichamento bibliográfico. Aqui no canal tem disponível como elaborar este tipo de fichamento na teoria. Agora a gente vem aqui direto do Word, na prática, para mostrar para vocês como fazer um fichamento bibliográfico, tá? Então, primeiramente, vamos falar da estrutura. Uma observação importante, pessoal, que eu estou utilizando aqui o Windows 10, tá? Mas nas outras versões não sofre basicamente alteração nenhuma, é o mesmo processo, certo? Então, falando aí da estrutura do nosso fichamento bibliográfico, eu tenho um pronto aqui, eu vou mostrar para vocês na prática como constituir, como eu fiz esse fichamento passo a passo, tá? Mas falando aí da estrutura, se você for entregar o seu fichamento ao professor, você vai constituir aqui um cabeçalho com as informações básicas, instituição de ensino que você é vinculado, o seu curso, nome do professor, da professora, seu nome, disciplina ou componente curricular e a data de entrega do seu fichamento, certo? Não precisa capa em fichamento, nenhum tipo de fichamento não precisa capa, certo? Você for entregar ao professor, coloque o cabeçalho com essas informações básicas e já é o suficiente. Na sequência, você dá um ou dois entres e já parte para colocar a referência. Qual referência? A referência da obra que você fichou, certo? Que você trabalhou e que você constituiu, obviamente, o seu fichamento bibliográfico. Em todos os tipos de fichamento, a referência bibliográfica deve vir logo no início, tá? Isso é importante frisar. E a referência é constituída naquela regra básica. Último sobrenome da autora, do autor, seguido do primeiro nome ou dos primeiros nomes. Neste caso aqui, esta obra que eu fichei tem duas autoras, certo? A obra foi constituída por duas autoras. Então, de acordo com a ordem que aparece na obra, eu coloquei aqui o último sobrenome desta primeira autora, seguido do primeiro nome dela, certo? Coloquei ponto e vírgula e vim aqui com a segunda autora. O último sobrenome em caixa alta da segunda autora, seguido do primeiro nome desta segunda autora, certo? E aí ponto, e aí dou sequência aqui, colocando o título da minha obra, volume, editora, local e ano de publicação, certo? Referência bibliográfica nesta estrutura. E aí, aqui eu tenho o corpo do meu fichamento bibliográfico. É interessante a gente definir de início o que é um fichamento bibliográfico. Qual a diferença, qual a peculiaridade do fichamento bibliográfico, certo? Com relação aos outros tipos de fichamento. O fichamento bibliográfico, pessoal, se caracteriza pela utilização das ideias da obra que você trabalhou, da obra que você fichou, certo? Então, você vai ler a obra, você lê o livro, lê o capítulo do livro, ou então leu aquele artigo, e aí você vai constituir o seu fichamento bibliográfico, você vai colocar no seu fichamento o seu entendimento daquela obra, daquele recurso que você estudou. É interessante notar, frisar, inclusive, que você, no fichamento bibliográfico, e é isso que o caracteriza, certo? Você não vai fazer crítica, você não vai relacionar o conteúdo da obra que você estudou e está fazendo seu fichamento com outros conteúdos de obras de outros livros, de outros artigos que você leu. Você não vai fazer esta relação porque o fichamento bibliográfico não pede isso, certo? Isso é para o fichamento de resumo, que é um fichamento crítico. Aqui no fichamento bibliográfico, não. Você apenas vai transferir as ideias do autor, da autora, da obra que você estudou com as suas palavras. Em meio a isso, você pode sim utilizar a citação direta, a citação indireta, mas o que é fundamental para você caracterizar o fichamento bibliográfico,
certo? É você apenas apresentar o seu entendimento com as suas palavras daquela obra que você estudou e que você desejou, então, consequentemente, fazer o fichamento bibliográfico, certo? Você não vai dar saltos, você não vai relacionar com outros conteúdos que a obra que você está fichando não fala, não aborda, certo? Você não vai dar saltos temáticos, você vai ficar dentro do tema, você vai apresentar aquilo que a obra aborda, aquilo que a obra discute, os conceitos, os fundamentos que a obra traz, certo? Você vai apresentar o seu entendimento. É isso que caracteriza o fichamento bibliográfico. Apresentar o seu entendimento com as suas palavras, certo? Como eu falei, você pode utilizar a citação direta e indireta, certo? Mas para caracterizar o fichamento bibliográfico, é isso. Fazer uma apresentação das ideias daquela obra que você estudou de acordo com o seu entendimento, tá? Muito bem. Tendo frisado essa questão, que isso é importante, aqui eu já dou início, então, ao meu fichamento, tá? Apresentando um parágrafo, um tópico, apresentando o objetivo da obra. Eu li, entendi, e aí eu cheguei à conclusão de que o objetivo da obra é tal. E aí eu já inicio meu fichamento bibliográfico falando do objetivo daquela obra que eu estou fichando. Por quê? Porque o leitor do meu fichamento, posteriormente, ou até mesmo eu, daqui a um tempo, né, eu vou pegar esse fichamento para ler novamente, de cara, no primeiro parágrafo, eu já vou entender, ou então o meu leitor vai entender, de que o objetivo geral da obra é esse e esse. Tá? Então, esse primeiro parágrafo, eu já destino a isso. Certo? E no seu fichamento bibliográfico, você faça da mesma forma, porque isso é uma estratégia fundamental para mostrar que você realmente compreendeu aquele texto que você se propôs a fichar. Tá? Então, observe como eu começo no meu primeiro parágrafo. A obra tem a finalidade de demonstrar a importância da garantia do direito à educação, tendo em vista que tem a capacidade de alargar o horizonte social do indivíduo e tornar ativa a participação do cidadão no espaço social. E aí eu dou sequência argumentando este objetivo que eu entendi daquela obra que eu me propus a fichar. E como eu falei, comece também o seu fichamento bibliográfico desta forma, certo? Fazendo uma apresentação para o leitor do que é que a obra trata. E aí, na sequência, eu venho aqui apresentando, nesse caso aqui eu já estou utilizando a citação indireta, aí eu já apresento aqui uma das primeiras ideias que eu achei importante que a obra original trata. A sociedade é uma estrutura constituída por diversas vertentes que exigem formas de organização permeadas por regras, e aí eu vou dando sequência. Isso aqui é o que a obra que eu estudei, que eu estou fichando, está dizendo, certo? É uma citação indireta. E o que é a citação indireta, Eric? Citação indireta é quando você utiliza-se de uma ideia de um autor, de uma autora, certo? Transforma com as suas palavras e coloca em seu trabalho. Mas aí você tem a obrigação de referenciar, certo? De quem é o dono daquela ideia que você está tratando. Por mais que sejam as suas palavras que você está utilizando, mas você tem a obrigação de referenciar, dizer de onde foi aquela ideia, porque você está apenas sendo o interlocutor daquela ideia, e isso caracteriza a citação indireta. Então, depois que eu fiz aqui um parágrafo acima, no meu fichamento bibliográfico, apresentando o objetivo da obra que eu estou fichando, aqui eu já entro de fato na obra, apresentando as argumentações, certo? E aí eu já entro com uma citação indireta fazendo este processo. Aqui eu apresento mais um entendimento meu da obra neste terceiro parágrafo, tá? Eu li, compreendi e agora vou apresentar aqui no meu fichamento o meu entendimento, certo? E aí eu já venho aqui. O poder soberano é o eixo central de uma sociedade. Eu estou dizendo isso porque foi o que eu li lá, foi o que eu entendi. E não tenha medo de você falar o que você entendeu, com suas
próprias palavras. Como eu falei, isso caracteriza o fichamento bibliográfico. Se você leu, você fez uma leitura, fez 2 leituras, certo? Leituras atenciosas do conteúdo, porque para você fazer um bom trabalho, para você fazer um bom fichamento, você tem que fazer leitura e releituras, leituras essas atenciosas, certo? Então, se você fez essa leitura cuidadosa, então realmente você entendeu aquele recurso, aquela obra, aquele artigo, aquele capítulo de livro, aquele livro. Então não tenha medo de colocar o seu entendimento. E aí, li, compreendi, agora estou colocando aqui o meu entendimento. É isso que é o fichamento bibliográfico, certo? E lembrando, mais uma vez, você não vai misturar com outros assuntos de outras coisas que você leu. Isso não é fichamento bibliográfico. Fichamento bibliográfico é você colocar o que você entendeu dentro daquela obra. É você ser fiel, vamos dizer assim, de certa forma, àquela obra que você se comprometeu a fichar. Tá? E aqui eu vou dando sequência, apresentando o meu entendimento, certo? Observe que cada ideia que eu apresento da obra, de acordo com o que eu entendi, eu vou colocando por parágrafo. E, consequentemente, eu coloco por tópico, porque isso se chama organização. E organização, em qualquer tipo de trabalho, sobretudo em fichamento, é fundamental, certo? É uma porcentagem super importante em um trabalho acadêmico, um trabalho científico, certo? Então, você vai colocando, vai escrevendo seus parágrafos, vai apresentando o que você entendeu daquela obra, certo? E aí você topicaliza dessa forma, você coloca em tópicos para ficar o seu trabalho organizado, tá? E aí eu tenho aqui mais um parágrafo, tá? Mais uma ideia que eu compreendi desta obra que eu estou fichando, e aqui eu coloco esta ideia neste parágrafo, certo? A força soberana tem o papel de desencadear e estruturar as determinações da sociedade de forma equilibrada. Isso foi o que eu entendi. Isso é o que eu acredito que a obra busca nos apresentar. E desta forma, então, eu compreendi, e aí eu vou jogando aqui em meu fichamento bibliográfico, certo? Observe que cada tópico desse, que cada parágrafo desse, pessoal, está colocado de uma forma, está escrito de uma forma bem direta, de uma forma bem objetiva. Isso é importante no fichamento bibliográfico, porque você está fazendo o quê? Você está apresentando ideias de uma determinada obra, você está apresentando a sua compreensão de determinada obra, certo? Então, quanto mais você colocar de forma objetiva, de forma direta, de forma clara, através de uma linguagem simples, certo? É importante, tá? Para o leitor ou para você mesmo, numa consulta posterior ao seu fichamento, compreender, tá? Da forma mais esclarecida possível, tá? Observe, e aí eu friso mais uma vez, observe a objetividade que eu escrevo cada ideia desta, cada tópico desse, cada parágrafo desse. E aí eu aproveito para falar outra questão. Você está compondo o seu fichamento bibliográfico, como eu falei, é caracterizado por apresentação das ideias de determinada obra, com as suas palavras, mas no decorrer que você vai colocando essas ideias, que você vai arrumando o seu fichamento, que você vai colocando os tópicos, você presta atenção para a lógica que vai se constituindo entre essas ideias. É interessante que essas ideias elas dialoguem entre si, elas tenham vamos dizer, uma conversa entre uma e outra, porque você está fazendo o fichamento de uma obra única, certo? Então, esta obra é uma unidade. Então, ela possui uma sequência lógica. Então, é importante que no seu fichamento você deixe claro esta sequência, essa lógica, certo? Este encadeamento também, certo? Isso é fundamental para o professor analisar o seu fichamento e ficar ciente de que realmente você leu, de que você compreendeu e que você soube construir o seu fichamento. Então, coloque essa questão também na sua mente de você for fazendo o seu fichamento cuidadosamente, prestando atenção na lógica, na unidade que ele vai se construindo para que crie sentido entre um parágrafo e outro, entre uma ideia e outra, e aí você consiga
fazer com que o seu trabalho tenha um encadeamento, tá? Como eu estou apresentando para vocês neste exemplo. Isso é uma estratégia fundamental. Aqui eu deixei em negrito justamente para eu conseguir aqui deduzir que é uma citação direta, certo? Que eu utilizo no meu fichamento bibliográfico, tá? Vou formatar para vocês verem no final, certo? Mas aqui eu coloco para vocês verem que no fichamento bibliográfico, além da citação indireta, como eu mostrei lá no início, você também pode utilizar a sua citação direta. Lembrando que citação direta é aquela que você copia de forma integral da obra para o seu trabalho e não se esquecendo de referenciar os donos, ou o dono ou a dona daquela citação, o ano de publicação da obra e a paginação, certo? A formatação eu vou mostrar para vocês já já como formatar a citação direta, certo? E aí eu dou sequência aqui, e aí aqui mais uma citação indireta, tá vendo? No Brasil Império, a educação não era um direito com proporções de igualdade. E aí eu dou sequência com mais uma citação indireta, certo? Referenciando sempre os autores. Aqui eu venho construindo mais um tópico, tá? Dou sequência aqui com outra citação indireta. Você pode colocar citação indireta, como este caso aqui, e citação direta no seu fichamento de forma à vontade no seu fichamento bibliográfico, tá? Aqui eu apresento mais uma ideia, mais um tópico que eu compreendi da obra, e não se esquecendo sempre daquela estratégia que eu falei de você verificar a unidade, o encadeamento que essas ideias vão se formando para que o seu fichamento bibliográfico consiga de fato representar a obra original, certo? O fichamento tem essa função. E aqui eu fecho o meu fichamento bibliográfico com esse último parágrafo, né? Dando realmente aí uma ideia de conclusão de fato, certo? Este último parágrafo, você finalize o seu fichamento bibliográfico fechando aí a sua compreensão, né? Você procure analisar o seu entendimento geral daquela obra e você construa este último parágrafo do seu fichamento bibliográfico com essa cara mesmo, vamos dizer assim, com essa cara de conclusão, certo? Dando um fecho ao seu fichamento bibliográfico, tá? Então é desta forma, pessoal, que você vai caracterizar o seu fichamento bibliográfico, certo? Voltei aqui para o início para a gente formatar. E aqui nós já vamos direto para a formatação do nosso fichamento bibliográfico, certo? Do cabeçalho para a referência, eu dou 1 ou 2 entres, certo? E aí, você seleciona a referência bibliográfica naquela estrutura que nós falamos no início. Você vem aqui em parágrafo, verifica se o espaçamento entre linhas da referência está simples. Se não estiver, você coloque, porque deve ser simples, tá? Espaçamento entre linhas da referência bibliográfica deve ser simples. Feito isso, dá OK. Após isso, eu venho selecionando todo o corpo do meu texto, do meu fichamento. Eu venho até aqui, depois eu dou continuidade, porque observe que aqui abaixo eu já tenho a citação direta, e a citação direta é uma formatação diferente, tá? Tenho aqui o corpo do meu texto selecionado, venho aqui em parágrafo, e venho em espaçamento entre linhas, e coloco um e-mail. No meu caso aqui já está, mas se o seu não tiver, você coloca espaçamento entre linhas para o corpo do texto normal, você coloque um e-mail, certo? Nesse caso aqui acima, primeira linha do parágrafo, eu não vou precisar recuar 2 centímetros, porque o meu texto está topicalizado. Trata-se de um fichamento, como eu falei, o fato de colocar cada parágrafo em tópico é um elemento de organização. Então, quando eu venho aqui para esta janela aqui que eu estou mostrando a vocês de formatação, nesse caso dos tópicos, eu só coloco o espaçamento entre linhas que deve ser de 1,5. Nas outras coisas, eu não vou mexer, neste caso,
tá? Porque, como eu falei, cada parágrafo está em tópicos. Feito isso, espaçamento entre linhas de 1,5, dou OK. O meu aqui já estava, mas eu estou mostrando a vocês como fazer esse processo. E aí eu chego nela, na citação direta. Citação direta a partir, acima de 3 linhas, deve ser recuada 4 centímetros da margem, certo? Letra, tamanho 10 para a citação direta, como aqui já está, certo? Vou tirar do negrito porque eu só coloquei para marcar. E aí, coloquei letra tamanho 10 para a citação direta, eu venho aqui, ó, em parágrafo, e recuo à esquerda. Eu coloco 4 centímetros. Como eu falei, acima de 3 linhas, citação direta deve vir 4 centímetros recuado da margem esquerda. Então, aqui, recuo à esquerda, 4 centímetros. Recuo à esquerda, 4 centímetros, citação direta. Além disso, o espaçamento entre linhas da citação direta deve ser simples, certo? Recuei a minha citação direta 4 centímetros da margem esquerda. Vim aqui espaçamento entre linhas de simples, espaçamento entre linhas simples e dou OK. E aí, minha citação direta vai ficar desta forma como deve ser. Na sequência, passei por a minha citação direta, eu vou selecionar o restante do meu trabalho, certo? E aí agora não tem mais nenhuma citação aqui no meu caso, então eu vou direto, mais uma vez aqui em parágrafo, observa aqui espaçamento entre linhas 1,5 e dou OK, tá? A minha formatação está quase pronta, mas antes eu tenho que vir aqui, ó, em layout da página, conferir as minhas margens. Venho aqui, layout da página, margens, clico, desço até o finalzinho, margens personalizadas, vai abrir esta janela, onde você vai colocar na margem superior 3 centímetros, tá? Margem superior, 3 centímetros. Na esquerda, também 3. Na inferior, 2. E na direita, 2. Margem superior, 3. Esquerda, 3. Inferior, 2. E direita, também 2. Feito isso, OK. As minhas margens já vão ficar de acordo com a ABNT, tá? Outro elemento é a paginação. Eu venho aqui em inserir, na sequência, eu venho em número de página, e aí você escolhe onde você quer inserir a paginação do seu trabalho, certo? Se é no início, se é no fim da página. Nesse caso aqui eu vou colocar no início da página, né? No cabeçalho, a margem direita. Cliquei, e aí o meu trabalho já está paginado e formatado de acordo com as normas da ABNT. Meu fichamento bibliográfico, certo? Lembrando que fichamento bibliográfico é aquele que você vai apresentar as ideias a partir da sua leitura atenciosa de determinada obra que você se propôs a fichar, tá? Participe do nosso canal, se inscreva se você não é inscrito, se você não é inscrita, ative o sininho no ato da inscrição, compartilhe também com seus amigos e colegas e até mais.